nome do Senhor, no privilégio que temos de poder adorar. Queremos fazer isso na beleza da santidade do Senhor. Quero aproveitar esse segundo domingo de maio e dar os parabéns a todas as mamães. Que Deus abençoe vocês de forma exponencial. Deus derrame graça, Deus derrame alegria sem medida. Vocês, graças a paz de Jesus, se não fé e praticamos a todos os filhos, o privilégio de tê-los para adorar. Deus abençoe isso. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom demais e a sua misericórdia é eterna, meu Deus. Nós queremos que o Senhor venha com o teu Espírito Santo cuidar de nós, nos dando discernimento, nos dando segurança, alegria, principalmente o teu cuidado, meu Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, e cremos que a sua misericórdia tem nos alcançado. Visita cada lar, visita cada leito do hospital, visita cada um daqueles profissionais que estão dedicando a sua vida, arriscando a sua vida para cuidar de pessoas. Sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Te pedimos, inspira o nosso coração a dizer a sua misericórdia eterna, crer e cremos que a sua misericórdia tem nos todas as coisas. A observar, visita cada lar, visita cada leito do hospital, ainda fará. Visita cada um daqueles profissionais de Jesus, dedicando a sua vida, arriscando a sua vida para cuidar de pessoas. Sabemos que o Senhor continua no controle. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Em observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Tudo inimigo dela, aliada-me amor. Cristo pode depois teus dias, tudo quanto tristeza nenhum, em vida maior, poderão ao fiel em observar tudo quanto ordenas e que Cristo em delícia de amor, não, Senhor, tenho que dizer, do seu rosto seus segredos privam, seu consolo constante. Os teus passos eu segui, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Em observar tudo quanto ordenas, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Deus é bom, como Deus tem cuidado de nós. E é bom saber que o Espírito Santo continua nos olhando para nós, nos conduzindo conforme o teu querer, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Eu navegarei o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor venha, ó Pai, com o teu amor, com a tua graça, com o teu zelo sobre cada um de nós. Desce, Senhor, como em Pentecoste, como um fogo sobre nós. Inspira o nosso coração, aviva o nosso coração, Jesus.
nós carecemos tanto da Tua graça, tanto do Teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre cada família, vem sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, meu Pai. Que o Teu amor inunde cada lar, cada coração, cada alma, que cada mente que está ouvindo neste exato momento seja tocado pelo Senhor, que seja influenciado pela Tua graça, pelo Teu fogo, pelo Teu amor. Oh, abraça-nos como em Pentecostes, Senhor, e alegra o nosso coração na Tua presença, assim clamamos, para a glória do Teu nome. Ora, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Que o Espírito Santo possa inundar o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz de Jesus aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como sabem, hoje é o segundo domingo do mês de maio, onde nós celebramos o Dia das Mães. Sem dúvida, pelo menos na história da minha vida, este é a celebração de Dia das Mães mais isolada possível. Nós estamos vivendo em tempos de quarentena, por conta dessa pandemia do coronavírus, mas isso não tira o mérito da celebração, não tira principalmente o mérito das mamães, e eu quero aqui dar os parabéns à minha mãe. Não sei se você está com a sua mãe, mas eu não estou com a minha está segura, mas não está próxima, né? Então, que todas as mamães se sintam abraçadas nesse dia, e que você, mamãe, continue firme nos caminhos do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sem medida sobre a tua vida, e que você continue sendo fonte de inspiração, principalmente no que diz respeito à vontade de Deus e à palavra de Deus. Esse Dia das Mães é sempre um momento quando nós separamos um tempo para elogiar, para agradecer, dar presentes, abraços, beijos, naquela que sempre acreditou que nós venceríamos muitas barreiras. Obviamente, a sua mãe sempre acreditou em você. Como é precioso saber que a mãe, ela sempre acredita, ela sempre deposita confiança nos filhos, ela sempre motiva, ela sempre dá aquele gás, aquele ânimo, aquele direcionamento para que o filho dê certo, para que a filha dê certo. Esta é o pensamento de uma mãe sadia, que tem uma mente que nós entendemos que pelo menos é coerente com a vontade de Deus. De fato, poucas pessoas não tiveram oportunidade de ser incentivados pela sua mãe. Nós estamos vivendo tempos muito desafiadores. Século XXI trouxe comportamentos e características muito diferentes da minha época, que é diferente da época dos meus pais, que é diferente da época dos meus avós. Nós estamos numa era além da pós-modernidade. Então, é um tempo desafiador, tempo dos millennials, né? Esse povo ultra conectado, não é nem super, é ultra conectado. Então, hoje não se faz mais nada sem uma conexão. E nós vemos que mesmo em meio a essa era ultramoderna, né? Nós ultrapassamos a pós-modernidade e vivemos assim numa esfera de conexão muito intensa. Ainda assim, é difícil você encontrar uma mãe que não incentive, que não motive, que não deseje que o filho dê certo, que não tenha esse sentimento de que a filha tenha um bom casamento, tenha uma boa vida, uma boa profissão.
Mas acima de tudo isso, você, mamãe, precisa pensar numa questão extremamente importante, eu diria essencial, é que seu filho e sua filha tenham um relacionamento com Deus melhor do que o que você tem. Porque, fala sério, gente que ora é mãe. Mãe é sempre dedicada. O que dizer de mães espirituais? A Bíblia fala de mulheres valorosas que influenciaram a vida de meninos que se tornaram grandes homens de Deus no reino de Deus, homens valorosos no reino de Deus. Se você pegar, por exemplo, lá do início, Joquebede, mãe de Moisés, o Egito vivia um momento muito tenso, politicamente falando. Havia uma tensão religiosa, uma profecia que falava de um Messias, algo muito pesado, e então o faraó, da vez, ele manda matar os meninos. E Joquebede, então, pega Moisés, recém-nascido, um belo menino, ele era de boa aparência, de formosura, e bota ele num cesto betumado, cheio de piche, e solta aquele cesto na direção aonde a filha do faraó estava se banhando, num rio que, para dizer assim, de maneira muito simples, era infestado de crocodilos. E pensa numa mãe de fé, e Miriam vai vigiando aquele cesto de longe, e então vai o menino Moisés. E quando a filha do faraó recolhe aquele menino bonito, como dizia o povo lá do interior de Minas, viçoso, aquela criança de boa aparência, Miriam diz assim, olha, eu conheço uma mãe hebreia que pode tomar conta. E Deus providencia um meio extraordinário. E a própria mãe Joquebede vem, recolhe o seu filho Moisés, que é intitulado agora filho da filha de Faraó, e leva ele para ser criado até ser desmamado. A ideia de desmamar aqui, provavelmente até uns 5 anos de idade, não foi exatamente deixar o leite materno, mas até estar numa idade em que a filha do faraó conseguisse cuidar sem muitas dificuldades. Agora, perceba que essa mãe, Joquebede, ela vai formar um caráter em Moisés que faz com que ele reconheça a sua identidade com o povo hebreu, logicamente com o povo de Deus. Então, veja a importância de uma mãe incutir na mente dos filhos, desde cedo, na mais tenra idade, o temor ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, andando um pouco mais, Ana, a mãe de Samuel. Ana ela dividiu o esposo com outra mulher, e a outra mulher tinha filhos. E todos os anos que eles subiam ao templo para orar, ela era zombada por essa outra moça, e ela se sentia muito mal, porque ela era estéril. E ela então se derrama na presença de Deus e diz, Deus, se o Senhor me honrar, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor, todos os dias da vida dele. E ela é engravida e tem Samuel. Da mesma forma, ela cria Samuel, aí é bem específico, até os 3 anos de idade, mais ou menos, e ela vai e entrega o seu filho ao profeta Eli. E Eli, então, vai cuidar de Samuel, que foi um grande profeta, um homem de Deus, usado para cuidar da nação de Israel. Nós vemos a mãe do rei Davi. É interessante que não há nós não temos o nome da mãe do rei Davi, nós não temos nenhuma referência a ela. Tudo que nós vemos na palavra de Deus é que Davi tinha, sim, um reflexo na sua vida de uma influência em servir a Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque havia trazido isso da sua infância. Então, ele traz um comportamento que ele aprende, obviamente, com a sua mãe, e segue o curso para ser o maior rei da história de Israel. Nós vemos a mãe de João Batista, andando um pouquinho mais, Isabel. Isabel foi uma mulher temente a Deus. Por que foi temente a Deus? Porque teve um filho que honrou a Deus, que pregou a palavra, que foi o precursor do Mestre Jesus. E por que não mencionar Maria, a mãe de Jesus, uma mulher temente a Deus,
que amou desde o primeiro princípio e cuidou do menino Jesus até que ele começasse a caminhar sozinho com as próprias pernas. A lista é extensa. Nós temos aí muitas mães que foram assim fundamentais na vida de homens e mulheres de Deus. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, Paulo escreve para o jovem Timóteo. Timóteo, ele vai chamá-lo de seu filho na fé. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tinha um apreço, um cuidado, um carinho, uma atenção muito próxima para esse que era o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, e um jovem pastor que recebe uma missão difícil demais. Ele vai cuidar pastorear uma pequena igreja que estava começando ali na cidade de Tessalônica. Alguns judeus haviam se convertido ao cristianismo. No entanto, esses judeus começam então a ensinar práticas contrárias ao cristianismo. E é neste meio que Paulo então vai enviar Timóteo para cuidar dessa igreja. E a coisa começa a ficar um pouco tensa, e aí essas cartas vão estabelecer um diálogo onde Paulo fortalece e lembra o seu filho na fé de algumas coisas muito importantes. Enviando essa carta para Timóteo, ele vai consolar, confortar, motivar o seu filho na fé a manter-se firme na herança que ele havia recebido da sua mãe e da sua avó. A fé em Deus, herdada da sua mãe, falando aqui de Timóteo, herdada da sua mãe e da sua avó, ela foi fundamental para a manutenção da igreja em Tessalônica. Veja como Deus usa, de fato, todos os princípios que são transmitidos de pai para filho, mais especificamente hoje de mãe para filho. Essas duas figuras, duas personagens, elas foram mães espirituais de Timóteo. E de forma assim tão intensa que isso refletia em sua vida, no cotidiano. Paulo ele vai ter uma percepção disso de uma forma assim muito clara, muito evidente. Você vê que em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Mães espirituais geram filhos fortalecidos na fé. Paulo via uma fé autêntica na vida de Timóteo, isso era refletido na sua vida, uma fé herdada, transmitida da avó para a mãe e da mãe para o filho. A primeira característica de uma mãe espiritual que é imprescindível que a fé seja autêntica. A primeira característica de uma mãe espiritual é que é imprescindível que a sua fé seja autêntica. Timóteo, eu vejo autenticidade na sua fé. O próprio Paulo está relatando isso, está falando isso com muita ênfase, olhando assim, se eu tenho que salientar alguma característica na sua pessoa, na sua personalidade, no seu jeito de ser, é a fé que você herdou, algo extremamente maravilhoso. Sua fé não é falsa. Falar de fé fingida é tenso, não é? Mas existe, não é uma fé fingida, é uma fé estabelecida, ela é real, ela não é uma fé hipócrita, fé de segundas intenções, de interesses escusos, mas é uma fé consistente, é uma fé que você percebe a densidade disso. Isto gera temor no coração da criança. Quando a mãe ela começa a transmitir uma fé consistente, uma fé honesta, uma fé real, palpável, isso vai gerar no coração da criança o temor, não um desejo, né? O temor ao Senhor. E a própria palavra de Deus vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então, você quer ser sábio, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor.
Agora, como é que nós vamos aprender? Timóteo, ele tinha uma fé consistente, porque ele viu essa fé em sua mãe, que por sua vez aprendeu com sua avó. Então, os desdobramentos de uma fé consistente, concisa, real, honesta, ela vai ganhar uma densidade muito grande na vida e no coração das crianças que estão ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, mamãe. As crianças não aprendem com os nossos discursos politicamente corretos. Elas aprendem com aquilo que elas veem em nosso comportamento. Então, é necessário nós termos um movimento que é coerente com o nosso discurso, e um discurso que reflita no nosso comportamento. Uma mãe espiritual influencia seus filhos com a sua fé em Deus. Seguindo mais adiante, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A segunda característica que eu vejo em mães espirituais é a intimidade com a palavra de Deus. Timóteo, ele foi educado na palavra de Deus desde cedo. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz lá: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer ela não se desviará dele. Agora, ensinar o caminho é você apontar uma direção e dizer, vá por ali. Agora, ensinar no caminho é você pegar na mão da criança. Você já ensinou alguém a andar. E quando você está ensinando alguém a andar, aquela figurinha ainda não tem firmeza nos pés, você tem que segurar nas duas mãos e ir caminhando lentamente, conduzindo a criança. Me lembro com nossos dois filhos, Caio e a Emily, quando estavam na idade de aprender a andar. A gente pegava uma fralda, um pano comprido, fralda era só descartável, né? E passava debaixo dos braços assim, e ia caminhando, né? E guiando. Hoje, quando nós vamos sair, por exemplo, para andar de bicicleta, eu vou andando a pé e a Emily vai de bicicleta ao lado e vai para frente e vem para trás, porque ela já aprendeu o caminho. Nós temos que caminhar com as crianças até que elas aprendam o caminho. Mamãe, você precisa ter paciência e perseverança. Paciência de olhar para o teu filho, segurar nas mãos, segurar na mão e caminhar pelo caminho, e assim mostrando para o seu filho e para a sua filha aonde nós devemos caminhar com a nossa fé. Quanto a você, porém, Paulo está dizendo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Paulo está dizendo a Timóteo assim, permaneça concentrando a sua fé em tudo aquilo que você já aprendeu sobre Deus. Então, a vida cristã, ela consiste no exercício diário, constante, conciso, coerente, inteligente naquilo que nós aprendemos. Então, ouvir a mensagem hoje, e não é para hoje somente, é para a semana toda. Você vai meditando sobre aquilo, caminhando em cima daquele ensinamento para que você ganhe profundidade. Não adianta você ouvir a mensagem hoje, amanhã já esqueceu tudo. Então, nós ouvimos da nossa mãe, dia após dia, Deus é bom e misericordioso. Dia após dia, Deus é bom e misericordioso. Dia após dia, você vai ouvindo. Lá na frente, quando você estiver diante de uma situação, você vai se lembrar, Deus é bom e misericordioso. Então, viva isso. Viva nessa perspectiva. Mães espirituais conhecem a palavra de Deus, por isso ensinam. Não dá para você ensinar algo que você não conhece. Então, você precisa absorver daquilo para ensinar aquilo. Como é que eu vou ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Se eu não alimento a minha alma com a palavra de Deus diariamente. Mães espirituais conhecem a palavra de Deus, têm intimidade com a palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo 1, aqui é Lucas falando a respeito de Timóteo. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai grego. Lucas aqui está fazendo menção, porque foi Lucas quem escreve
o livro de Atos, né? Deixa eu dizer abrir um parênteses aqui, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Existem vários escritores, mas o autor é um só. Então, quem escreve o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, é Lucas. Então, Lucas também está fazendo menção de Timóteo e da forma como ele foi instruído nos caminhos do Senhor. Aqui eu vejo uma terceira característica muito importante em mães espirituais, um testemunho de intimidade com Deus. Lamentavelmente, muitas mães têm um discurso e um comportamento dentro da igreja, e outro discurso e outro comportamento dentro de casa. Como é difícil, nós não conseguimos educar, o trabalho de educar o seu filho é seu. A escola abre a luz do entendimento, a igreja conecta com Deus, mas quem educa é pai e mãe. É aquela velha máxima, né? Toma que o filho é teu. Então, a sociedade vai transferir para a escola a obrigação, o dever de ensinar. A escola não deu jeito, então eles transferiram para a igreja a obrigação de ensinar. A obrigação da escola é abrir a luz ao entendimento. A obrigação da igreja é abrir o entendimento à direção, a direção do Pai, da palavra, com Deus, para andar com Deus. Então, educar é trabalho de pai e mãe. Agora, você está educando todos os dias quando você senta na mesa. E o diálogo que você estabelece em família, a conversa que você tem em família, a forma como você reage diante de determinadas situações, elas são diferentes na igreja e em casa. Isso gera uma ideia de dupla identidade. Para ser um pouco mais honesto, é falsidade ideológica. O negócio é tenso demais. Então, nós precisamos ter uma coerência do nosso discurso com aquilo que nós pregamos, professamos. E não é difícil de você constatar que muitos jovens se afastam da igreja na mesa de casa, ouvindo conversa distorcida sobre diversos assuntos relacionados à igreja, a Deus, à fé e à palavra. Uma vida de testemunho, de intimidade com Deus intensa, falará por si mesmo. Na biografia de John Wesley, ele cita a sua mãe, Susanna Wesley. Essa mulher teve 19 filhos. Durante o mês, cada dia da semana, ela dedicava 1 hora a um filho específico. Então, ela tinha um cuidado com todos os filhos, havia uma disciplina, tanto é que há uma fala no meio teológico que, na realidade, a mãe do metodismo é Susanna Wesley e não John Wesley, o seu filho. Porque ela era metódica, todos os dias fazia a mesma coisa com cada um dos filhos, e cada dia da semana tinha lá, era o dia de um filho. Ela separava um tempo, tinha 1 hora de oração, de estudo da palavra, de dedicação, e assim ela fazia com todos os 19 filhos, todos os 19 filhos. Como é que anda a tua dedicação com o teu filho na oração, na palavra, na leitura, naquilo que diz respeito a uma intimidade com Deus? Uma mãe espiritual, ela tem um testemunho fiel a Deus. Tenha essa intimidade. Seja uma mãe espiritual. Uma mãe espiritual influencia seus filhos com a sua fé em Deus. Uma mãe espiritual conhece a palavra de Deus e tem intimidade com a palavra de Deus. Uma mãe espiritual tem um testemunho fiel ao Deus que professa. Neste Dia das Mães, que você, mãe, seja um exemplo a ser seguido, não apenas pelos seus filhos, mas por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem parte da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse instante. Pai eterno, nós queremos te agradecer por cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento e cada um daqueles que nos ouvirão em algum momento. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada mamãe, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor aproxime do Senhor, que o Senhor encha de alegria e encha da tua presença. Abençoa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.